Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, direto da Casa da Virada Sustentável em São Paulo, nesse calorão da capital paulista. Eu sou a Carla Fiorito, um prazer estar aqui com vocês para conduzir mais um dia aqui de fórum, nesse que é o maior evento de mobilização pela sustentabilidade no Brasil. Vocês sabem que a Virada Sustentável está completando esse ano 10 anos. É uma edição mais do que especial, né? Apesar da gente estar vivendo esse ano tão maluco, tão difícil, a gente tem muito orgulho de realizar a 10ª edição da Virada Sustentável, ainda por cima de forma inovadora. Por quê? Porque a gente está fazendo esse evento acontecer de uma forma híbrida, algo que não tinha acontecido ainda aqui na Virada Sustentável. Ao mesmo tempo em que a gente tem eventos online, como o Fórum, também existem vários outros acontecimentos espalhados pela cidade de São Paulo. A gente tem intervenções artísticas acontecendo, por exemplo, em algumas estações de metrô da cidade. A gente tem videomappings incríveis que vocês precisam conferir. Dá uma olhada no Instagram da Virada Sustentável, @Virada Sustentável, que vocês vão encontrar um pouco de tudo que está acontecendo. O melhor é que essa mobilização ela está acontecendo de forma intensa, de forma gratuita e vai durar 5 semanas. Não dá para perder, tem muito conteúdo importante para acompanhar. A gente tem falado aqui no fórum sobre economia circular, diversidade de gênero, consumo consciente. O que não falta é conteúdo para a gente abrir a nossa mente e aprender a viver nesse mundo de forma mais sustentável. Aliás, o mundo clama que a gente siga esse caminho. Bom, ao mesmo tempo aqui a gente continua com a nossa programação do Fórum Virada Sustentável. Se por acaso você perdeu alguma coisa do que já rolou, volta depois aí nos nossos vídeos do YouTube, que está tudo registrado lá. Hoje e amanhã a gente vai falar sobre cidades sustentáveis, uma temática rica e importante, essencial de ser debatida. Qual é o futuro das cidades? O que a gente deve levar em consideração quando nós debatemos e planejamos esse futuro? A próxima semana vai marcar o encerramento aqui do nosso fórum e a gente vai debater outro tema igualmente importante para a realização desse objetivo. No dia 14 de outubro, a gente vai falar sobre meio ambiente. Bom, agora a gente vai assistir um vídeo especial aí para vocês pensarem junto com a gente. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! Pessoal, o ano de 2020 veio com tudo, de uma vez por todas, ensinar a gente a pensar esse mundo de forma coletiva, né? Por isso, a gente está promovendo aqui a Virada Sustentável Solidária. E o que quer dizer isso? A gente está pedindo aí a participação de vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo na doação tem um QR Code que aparece aí na sua tela. A ideia é que você faça a sua doação para a gente ajudar na retomada das atividades dos catadores de lixo da cidade. Então, a gente vai conseguir, através da doação de vocês, recursos para que eles retomem o trabalho de forma segura. Vamos conseguir aí equipamentos de proteção individual, recursos, enfim, todos que eles precisam para trabalhar de forma segura, eles que têm um papel fundamental para a gente aqui na cidade, né? Essa ação, ela conta com a parceria do Sempre, o compromisso empresarial para reciclagem, que vai ser o responsável por receber e também distribuir esses recursos entre as cooperativas indicadas pela Anlurb. Então, fica de olho aí, tá vendo o QR Code? Manda bala na sua doação, a gente conta com você. Bom, depois desse recado importante, a gente vai acompanhar, então, o debate sobre o futuro do trabalho. Bom, isso é algo aí que o mundo quer saber, né? Como é que será o futuro do trabalho? Essa palestra, ela é realizada em parceria com o CEBED, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e oferecido pela Nestlé.
Quero então dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais. São eles, o David Fiedler, gerente de impacto social do World Business Council for Sustainable Development, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Hello, David. Quero falar também aqui com a Ellen Andrade, gerente executiva de diversidade e inclusão da Nestlé. Seja muito bem-vinda, Ellen. A Liliane Rocha, fundadora e CEO da Gestão Kairos. E a nossa mediadora, a Tatiana Sali, gerente de Relações Institucionais do SEBES, como eu disse, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos. E, Tatiana, a responsabilidade mais deliciosa do dia fica aí com você. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Eu quero começar primeiro dando os parabéns à Virada pelos 10 anos, um aniversário a ser comemorado e uma honra estar aqui podendo moderar esse painel. Agradecer a participação dos meus companheiros de painel e agradecer pelo tempo e pela disponibilidade. Fazer uma breve introdução, eu me preparo, e aí na hora eu sempre faço de cabeça. Então, falar um pouco de trabalho, falar um pouco de mudança, eu acho que eu gosto de começar dizendo que a gente está vendo essa agenda ASG ou ESG ganhando uma voga de uma forma inesperada no meio dessa pandemia. E eu acho que quando a gente fala ESG, a gente fala trabalho, o S é a letra que vem e que aparece em voga e que vai deixar a gente mais posicionado como sociedade para debater os temas relacionados ao trabalho, porque o S são pessoas, né? O social tem a ver com pessoas. Então, o futuro do trabalho, como que a gente vai ver as mudanças que o mundo vai trazer, especialmente tecnológicas, e como a gente vai se reinventar e retomar todas as atividades de economia com base nesse desenvolvimento sustentável, que, conforme a Carla falou no começo, a gente precisa realmente galgar nossa retomada nele. Então, existem vários estudos, vários dados que mostram que se a gente faz uma retomada verde sustentável, a gente gera emprego, a gente gera PIB e a gente faz com que a inclusão e a diversidade também possa acontecer de uma forma mais estruturada. Então, tendo isso em mente e não querendo que a gente se atrase no nosso painel, eu vou começar fazendo uma pergunta, que é a mesma pergunta para nossos 3 participantes aqui, e aí eu vou pedir para a gente seguir a ordem de resposta, que vai ser primeiro o David, depois a Liliane e depois a Ellen. E a minha pergunta é, o futuro do trabalho não existe só um futuro do trabalho. Existem várias vertentes e várias possibilidades. E qual é o futuro do trabalho que você imagina ou que você pode ver o caminho para a gente chegar em 2050? Eu vou passar a palavra para você, David, começar com essa primeira resposta. Muito obrigada. Yeah. So thank you, Tatiana. It's very difficult to say what the future will look like. We don't have a crystal ball to predict it. I think a few have tried, especially when it comes to the future of work. A few people have tried to say what the future will look like. At WBCSD, we decided to say we don't predict the future. We don't create a scenario of what the future may look like and try to react to that scenario. What we try to do is say, what do we want it to look like? What do we want work to look like in the future? And we have a project with about 23 companies right now on the future of work. And together we developed this vision. And the vision says that, first of all, the future of work should be people-centered. And I think many organizations that are discussing this agree and have the same vision. It should be people-centered. But what does it mean for us? And what we did was to say, what is it that people connect with work? What is it that they want from work, right? And basically, we did a bit of research looking at the most important organizations and the most important reports about the future of work and the different futures that they were painting, but also the different trends and developments in the space. And what we found was that people want basically 4 things from work.
they want security, which includes being financially secure, but it also means being free from anxiety, being able to live their livelihoods. The second thing they want from work is well-being. At work and through work, they want to be physically and mentally well and healthy. The third one is empowerment. People through work want to be able, and in work want to be able to shape their lifestyle and their career. And the fourth one is purpose, which always sounds millennial, but it's actually not only a thing of millennials to have purpose in life. It's about feeling proud. It's about feeling proud of the accomplishments that we have in life and in work. And it is about the contribution that we can make through the work that we have to our dreams, to our families, to society, to the world. That is basically what we relate with the purpose. So those four things: security, well-being, empowerment, and purpose. For us, positive, a sustainable future of work would provide, or work in the future should provide, those four things to people. Thank you, David. Very good, 4 points. Muito obrigada, Davi. Eu vou pedir para Liliane responder a pergunta também agora, para falar para a gente do futuro do trabalho, como você vislumbra, se você prefere fazer uma previsão ou simplesmente dizer para a gente o que são os pontos importantes. É a pergunta de $1 milhão. Difícil prever, né? Acho que, como o David disse, tem bastante gente tentando. Talvez eu fosse na linha de que futuro do trabalho que eu gostaria que nós construíssemos hoje, né? A partir dessa conversa, pensando que nós construímos o futuro, né? E acho que por muitas vezes a gente se alheia, se aliena, se despercebe dessa co-construção coletiva que a gente está fazendo todo dia, né? Eu gostaria que o futuro do trabalho, que ele fosse um futuro do trabalho para todos, né? Acho, vou ser clichê, claro, a partir do lugar que eu falo, né? A Gestão Kairos é uma consultoria de sustentabilidade e diversidade, mas sempre que eu penso em futuro do trabalho, eu penso em um futuro do trabalho para todos. Então, um futuro do trabalho co-construído, onde na liderança das grandes empresas brasileiras a gente tenha mulheres, onde na liderança das grandes empresas brasileiras a gente tenha negros, a gente tem a população LGBTQIA+, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem as mais variadas idades e gerações convivendo, as mais variadas religiões convivendo, onde a gente supere esse abismo de renda que a gente tem no Brasil, né? Onde a gente pensa num futuro do trabalho e a gente pensa numa quarta revolução industrial, então a gente pensa na nanotecnologia, na biotecnologia, na impressora 3D, e a gente fica preocupado com quem estará incluso nesse futuro do trabalho, né? Quem terá acesso a esse conhecimento tecnológico, a esse conhecimento de ponta, a esses cargos de ponta. Então, é muito comum eu estar com algum grande executivo e ele me falar, não, mas olha, o trabalho que essas pessoas faziam, essa máquina agora faz, eu preciso de gente para mexer nessa máquina, então continuo precisando dessas pessoas. E aí eu falo, você continua precisando de pessoas, dessas pessoas, é o mesmo público? É o mesmo público que estava aqui fazendo o trabalho dessa máquina, é o público que está operando essa máquina? Acho que não, talvez você mantenha a mesma quantidade de pessoas, mas tem uma parcela da população que está ficando de fora. Então, de novo, né, falando de um país tão desigual e no qual a gente tem trabalhado tanto diversidade, eu gostaria que esse futuro do trabalho ele fosse para todos, e para todos em todos os cargos, em todos os postos, em todos os lugares. Acho que seria a minha visão, a visão que eu gostaria de co-construir aqui com vocês hoje. Obrigada, Liliane. Muito em linha com os pontos levantados pelo David, dizendo, né, da segurança, do bem-estar, do empoderamento e do propósito por trás de um trabalho e que caiba a todos. Eu acho que a gente está num caminho ótimo. Ellen, vou passar a palavra para você comentar um pouquinho a nossa primeira pergunta. Tá bom, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder conversar uma vez mais com a Liliane Rocha, que eu já conheço, já estive em outras ações com ela, mas com o Davi, com você, Tatiana, um prazer e muito obrigada pelo convite.
Concordo, estamos todos concordando aqui, Davi, Tatiane e Liliane, que não dá para prever o futuro, só se a gente realmente tivesse uma bola de cristal. Mas concordo também com o Davi que o propósito, o orgulho de pertencer faz muito parte desse perfil que se desenha para o futuro nas empresas, no que a gente faz, independente de ser no empreendedorismo ou numa grande corporação, que a gente tenha orgulho de fazer o que a gente faz. Mas é óbvio que a tendência do mundo nos mostrou que o mundo um pouco mais digital, embora no Brasil ainda a gente não tenha um país inclusivo, né, digitalmente, mas que a tecnologia, um mundo um pouco mais digital é uma tendência importante. Mas nesses momentos também a gente percebe o quanto é decisivo a atitude das pessoas. Então, independente de como vai ser o futuro do trabalho em 2050, nós precisamos ter pessoas que reajam a esse futuro, né? Que pessoas que sigam adiante, independente do que acontecer. E para isso a gente tem que se preparar hoje já, e os nossos jovens e as crianças, para que nessa educação a gente tenha um pouco mais de estofo, um pouco mais de condição de saúde física e principalmente mental, porque a gente vê que o mundo é uma caixinha de surpresas. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, que se Deus quiser a gente está superando juntos, mas que no começo foi muito difícil, quanto foi importante a gente ter um equilíbrio emocional, que a gente não aprende, às vezes, isso na escola, que a gente não aprende na universidade e que, às vezes, a gente não aprende dentro das empresas também. Então, talvez essa tendência de uma nova consciência de que não é só o técnico que importa, que os soft skills, que o nosso equilíbrio mentalmente, como a gente vai estar, a nossa saúde física também, para enfrentar tudo isso no futuro, é fundamental para que a gente consiga ter êxito, seja lá como for, 2050. Muito obrigada, Ellen, seja lá como for 2050. Eu vou aproveitar que você e a Liliane comentaram sobre educação, capacitação, inclusão, e vou fazer uma pergunta para o David. David, a capacitação dessas pessoas, mesmo com função das mudanças tecnológicas, como de novas funções, é um problema, um desafio que as empresas veem no futuro. Como que elas podem contribuir nessa formação, nessa capacitação, e como que a gente pode observar esse desafio? I think the companies can help in that. First of all, by understanding what roles in the future will look like, and then be really transparent and clear to workers as well what is needed in the future, so that they can prepare and remain employable. Instead of saying, we are automating and tomorrow you're out of a job, it's much better to say, okay, we're going through a process, and this is how your job would change. This is how your job opportunity may change in the future. And here are the skills that you will need for the future. So this is the communication between businesses and workers. The same goes for society. It's important that companies are clear about what they need in the future and let society know, so that those children or young people who are studying now know what to study, so that they actually land a job in 5 or 10 years. I don't know if that answered your question. Yes, my question was exactly on the role. Desculpa, eu vou para o inglês, né? O cérebro muda. Desculpa, gente. Não, a minha pergunta foi sobre a capacitação e o papel da empresa mesmo, e eu gostei da provocação do David de falar que a gente precisa imaginar quais podem ser os futuros desafios, inclusive técnicos, que a gente vai ter, e a empresa começar a se preparar, e preparar, inclusive, as pessoas que estão, né, dentro da cadeia de valor dela para poder endereçar isso. Aí eu vou aproveitar e vou puxar a Liliane para essa conversa, porque a gente tem jovens hoje que buscam causa, né, que a gente falou de propósito, que são questionadores, estão interessados
em trabalhar com essas empresas que eles acreditam e que têm um propósito. Como que essa atração de talento, como que as empresas começam a, hoje, olhando para frente, com essa nova geração que já mudou, como que a gente pode manter esses talentos interessados e fazendo parte dessas empresas? Olha, talvez a gente esteja falando de uma reconfiguração, e a gente tem conversado muito disso, né? Nós todos, né, CBET, nós todos profissionais de sustentabilidade e de diversidade, a gente tem falado sobre isso, né? Talvez a gente precise de uma reconfiguração total do que a gente entende por capitalismo, né? E daí um dos temas em voga é o capitalismo consciente, que eu acho bom, não sei se ele abrange todos os desafios que a gente tem, né, quando a gente fala desse sistema. E há outro tema, mas que a gente já trabalha há muito tempo, né, quando a gente fala nessa área, é a questão do crescimento econômico versus o desenvolvimento e versus a prosperidade. E aí acho que vem, né, o ISD falando de novo de meio ambiente, de sociedade, de governança, algo que a gente já fala há tanto tempo, né? Então, esses dias eu estava comentando, gente, quando você pega lá o Canibais de Garfo e Faca do John Elkington, ele fala de 7 princípios de sustentabilidade, o 7º é governança. Não é novidade, estamos repaginando para trazer o assunto para o centro da discussão e da estratégia das empresas novamente, né? Então, acho que quando a gente fala de atração de talentos, jovens, né? Mas eu acho que considerando que todo mundo que está no planeta Terra hoje é essa alma jovem, no sentido de que todos nós estamos lidando com a tecnologia, todos nós temos anseio, todos nós temos propósito, né? Todos nós queremos isso. Quem não quer isso, né? Acho que todos nós queremos. Até o David falou, né? Segurança, bem-estar, empoderamento, propósito e contribuição. Quem não quer? Todo mundo quer. Né? Esse jovem quer e esse adulto quer, né? Eu entendo essa geração como todos nós 7 bilhões que estamos aqui hoje. Então, a empresa não deixar o ISD cair da pauta, que a gente não precisa ficar refervendo esses nomes, né? É sustentabilidade, é diversidade, é ISD. E agora o Larry Fink, né, que é o CEO do BlackRock, que é uma das grandes investidoras do mundo, falou, olha, se vocês estiverem emitindo muito, se não valorizar a diversidade, meu investimento não vai para vocês. Então, quando a gente fala desse jovem e dessa geração, que é uma geração antenada, que é uma geração que tem muita informação, de novo, que é uma geração da nanotecnologia, da biotecnologia, da impressora 3D, né, da internet, quando a gente fala dessa geração que somos nós, essa geração, ela está mais consciente, ela está mais informada e ela tem um alcance de debate, de entendimento e de criticismo, né, de criticidade diante das empresas maior. Né? Então, acho que se a empresa viver esse entendimento, atrair esses talentos, já é metade do caminho. Atrair esses talentos diversos, daí a gente está falando de outra coisa, né? Daí a gente está falando de onde a sua empresa está divulgando esse currículo, qual que é o texto desse currículo, qual que é a foto desse currículo, como que é o processo seletivo, como que o seu RH está preparado, como que a sua liderança está preparada e como você está trabalhando o letramento para a diversidade. Então, são 2 temas similares, mas com especificidades, talvez. Mas acho que é um pouco disso que seria a minha contribuição. Obrigada, Liliane. Eu vou aproveitar que você falou de manutenção, né, de talentos, como que manter as pessoas atualizadas e competitivas nesse mercado. E vou passar minha pergunta para a Ellen, muito nessa linha, Ellen. A gente, vários processos de transformação, tem que mudar a cultura, a gente está sofrendo grandes mudanças na sociedade nesse ano inesperado de 2020, valorizar pessoas, o impacto de tudo isso. Compartilha com a gente a sua visão nessa linha depois da fala da Liliane, por favor. Tá bom. Eu acho que nesses momentos de grandes impactos sociais, né, tanto no mundo no tema de diversidade que aconteceu agora, a gente viveu isso, quanto nesse tema de saúde importante, a gente percebe como é decisivo a sociedade comum, né? Todos nós, como o papel do ser humano é decisivo para que a gente evolua para o bem ou para o mal, né? E esse trabalho colaborativo de todo mundo. Estou falando da sociedade em geral, mas dentro das organizações também. Então, como a união, a colaboração entre áreas, entre times, faz com que a gente consiga sair de situações difíceis, como é esse ano de 2020. Então, dentro das organizações, com essa percepção que eu acredito que todo mundo entende
entendeu e conseguiu ver o valor real das pessoas que estão comprometidas em não desabastecer os nossos alimentos, bebidas, as pessoas que fazem o transporte, que estão comprometidas com isso, as empresas comprometidas com isso, as mesmas pessoas que tiveram que trabalhar em home office e se adaptar aí ao filho, ao trabalho, a fazer os afazeres de casa e tudo isso, a gente viu a força que a gente tem. E, em contrapartida, muitas organizações, nesse momento, precisou fazer realocações, movimentos dentro das empresas para dar continuidade no negócio. Então, o que eu percebo é que isso foi vivenciado de uma forma positiva. Então, proporcionar que as pessoas estejam em novos projetos, que tenham realocações dentro da empresa, mesmo que temporárias, para conhecer uma nova atividade, isso faz com que ela se desenvolva mais em relação às suas habilidades técnicas ali. De repente, uma pessoa que sempre trabalhou em RH, de repente precisou ajudar e trabalhar em vendas em um determinado momento, que contribui para a carreira dela, contribui para ela ampliar a sua visão, o seu currículo, e que ela volta com uma experiência de vida e uma experiência profissional mais rica. Então, esses momentos de expandir dentro das empresas, até para conseguir vencer esse momento difícil, eu tenho percebido como muito positivo na carreira das pessoas. Elas voltam gostando muito dessas experiências. E isso ajuda com a retenção, sem dúvida, com a valorização dessas pessoas e com o desenvolvimento, né? Sua pergunta é sobre reter as pessoas e, mesmo assim, elas estarem atualizadas. Uma forma delas estarem atualizadas e de reter é que elas tenham oportunidade de conhecer outras coisas, mesmo trabalhando dentro da mesma organização. Então, esse momento nos proporcionou isso, e eu entendo que, apesar de tudo, é uma experiência que foi boa, que foi positiva. Obrigada, Ellen. Você quer comentar mais alguma coisa, Liliane? David, você quer falar alguma coisa sobre essa retenção de talentos e como a gente consegue fazer essa transformação necessária que apareceu? Antes de eu passar para as próximas perguntas, vocês querem fazer pergunta um para o outro? Vamos fazer um bate-papo? Please go ahead, Tatiana. Yeah, so... a gente está falando do futuro do trabalho, a gente abordou aqui de várias formas uma transformação, uma necessidade de capacitação, de pegar as pessoas que já fazem parte das nossas cadeias e adaptá-las para talvez uma mudança que já começou e que a jornada está aí, né? Tanto de um desenvolvimento sustentável quanto de inovação tecnológica. Quando a gente fala em trabalho, a gente pensa muito em acesso a capital e renda e como erradicar pobreza. Então, David, queria fazer essa pergunta para você. Como a gente pode, como empresa, contribuir, né, com o futuro desse trabalho, dessa inclusão, para uma erradicação da pobreza e um trabalho mais decente que enderece os 4 pontos que você disse que são os 4 pontos que o WBCSD está galgando o trabalho do futuro do trabalho? Very difficult question, or very difficult answer, let's say. I think one important part is to get the fundamentals right. So respect for human rights has to be part of any discussion, any decision that businesses take today and in the future. And it's also part of a set of principles that we developed, talking about the technology transformation of work. The first step is respecting people. And I think that already contributes a bit to that, to poverty in one angle, but also in general to equality, right? So that's very important to keep in mind. In terms of poverty, I think it's important to also see the opportunities that technology provides and help people understand where those opportunities are. So again, going back to the point of engaging people in this process
and help them be empowered through technology. So when we think about a company and technology, because technology or the technology transformation is what most people look at when we talk about the future of work. If we look at that, at the forefront of this transformation are always workers. The impact is always on them. The decisions are always taken by companies, by businesses. They decide to introduce a new technology, to automate their processes, to develop robots, whatever it is, there's a decision before that. And those decisions need to be very well thought through. What will be the impacts, and how can those impacts be mitigated or turned into a positive impact, right? So I think that's another big element that we need to keep in mind. And last but not least, again, is the engaging. So we have the respecting, we have the empowering, and we have an engaging element, which is what I said at the beginning. You have to take the people that work with you, but also that could be working with you, but maybe even society at large, on this process. You can't just do things and then hope that whatever happens, society will be happy with. You have to engage them and help them understand why. Sorry, I just unmuted. So why you're doing it and what the benefits are for you, for the people, but also what benefits could those bring for society. And I think that holds true for many transformations that happen today. Doesn't only have to be technology transformations, but many of these changes, even if we look at many of the things that happened through COVID, not everything is negative. So it's important to understand what is happening in terms of positive and negative impacts, and discuss these openly and transparently with who is affected, with society, with governments, with other stakeholders that are involved. Muito obrigada, David. Eu vou aproveitar a fala do David, que ele trouxe, né, o futuro, como a gente endereça, né, a pobreza, a inclusão, e dos que a gente já tem trabalhando com a gente, os que virão a trabalhar com a gente. E eu vou passar uma pergunta para você, Liliane, que é exatamente sobre o jovem. Esse jovem que está vendo essa mudança, que está vivendo essa Covid com a gente e está olhando esse futuro de possibilidades. Como que a gente... Primeiro, eu queria escutar de você, talvez sem combinar, a sua opinião de como esse jovem está vendo essas mudanças, de como esse jovem está vendo esse futuro e as empresas, e como que ele pode, de uma certa forma, se tranquilizar e entender um pouco de que todos nós estamos passando por essa mudança. Eu adorei que você chamou todos nós de jovens, estou me pondo nesse papel também, achei o máximo. Ai, gente, eu acho que no começo da pandemia, as pessoas mais jovens, eu acho que elas ficaram um pouco desnorteadas, no sentido de, o que eu ouvi, né, acho um tanto assim, poxa, agora que chegou a minha geração, agora que é minha vez, né, agora que a minha vez é pandemia, vamos ficar trancados em casa, o mercado está quebrando, os gafanhotos estão chegando, porque é uma série de coisas, né, que estão acontecendo. E eu sou consultora consultiva de um grupo, que é o CEO Legacy, que tem 11 presidentes de grandes empresas, e até um dos presidentes, que é o Prete, né, que é um cara que eu gosto muito, que é CEO da Cargill, ele, durante uma reunião nossa, ele falou, nossa, como que a gente vai cuidar dessa juventude, para essa juventude não ficar desesperançosa, porque, né, assim, é o nosso futuro, e a gente está passando por um momento agora, mas a gente vai superar esse momento. Só que quem tem 20 e pouco, imagina, você acabou de sair da faculdade, você é um talento, você é super, está construindo uma carreira e você vai para o home office, né? Então, eu assim, acho que todo mundo ficou desesperado, mas eu acho que quem é um pouco mais jovem, que vinha planejando, né, e que quer viver coisas e fazer coisas, que eventualmente a gente já fez, sei lá, viajar para vários países, não sei o que, acho que bateu um desespero, e acho que as empresas tiveram um desafio muito grande de lidar com aspectos psicológicos, né?
Eu vi muito isso nos meus clientes, eu vivi isso na gestão Kairos, eu tenho 10 pessoas trabalhando comigo, e aí, assim, você sai de um ponto técnico para lidar com pontos como medo, ansiedade, preocupação, chateação, e agora eu, né? Então, eu acho que tem bastante coisas aí. Queria dar uma reforçada em alguns pontos que o David falou, aproveitando. Ele trouxe a questão dos direitos humanos, né? E eu uso muito os direitos humanos no meu trabalho. Eu sempre comento com as pessoas assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita em 48, pós-Holocausto, 6 milhões de judeus dizimados, né? Ela versa sobre trabalho, e aí as pessoas, normalmente, elas estão com aquela frase na cabeça, né? Todo ser humano tem direito à vida, e elas não associam a declaração como um todo. E no artigo 23, a declaração fala que todo ser humano tem direito de acesso ao trabalho. Então, quando o David falou, eu pensei, olha que interessante, né? Para falar do futuro, a gente volta para o passado, a gente fala de Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque esse continua sendo um tema global, né? Tem 29 artigos lá nos quais a gente está derrapando. Um deles é que todo ser humano tem direito de acesso ao trabalho, que já é uma preocupação do hoje e que a gente projeta no futuro quando a gente fala do futuro do trabalho, né? Uma das coisas que a gente pensa é, com a automatização, todo mundo vai ter trabalho? Né? Alguns estudos do Fórum Econômico Mundial falam que alguns países, né, a médio e longo prazo, principalmente os de desenvolvimento igual ao Brasil, vão perder muitos postos de trabalho por causa da automatização. Mas acho que ele faz um desafio, eu acho que eu ando bem otimista, realista, quase pessimista, né? Daí ele fala, vamos olhar para o que isso traz de desafio, mas também para o que isso traz de benefícios, né? E aí, de novo, acho que quando a gente fala de Brasil, eu fico pensando, será que meu contraponto com ele é porque eu estou no Brasil, né? Porque eu acho muito inspirador quando ele fala, vamos olhar para os desafios e para os benefícios. Mas olha só, durante a pandemia, eu tenho funcionários que moram na periferia. Quem mora na periferia tem a mesma internet que eu, paga o mesmo fornecedor que eu, tem a mesma banda larga que eu, mas lá a internet trava. É a mesma internet, 100 megas da empresa tal. Lá na periferia, a mesma internet trava. Então, esse mesmo profissional que eu, para a gente fazer as reuniões, é super difícil, a pessoa cai, aí para você colocar numa reunião com o cliente, a pessoa cai. É o futuro? Né? Que futuro é esse? Né? Então, de novo, a gente vai precisar conversar muito para construir esse futuro que a gente almeja como humanidade, né? Que seja visão 2050. Então, a gente tem aí um tempinho para trabalhar nisso, né? 30 anos, para que a gente venha a ter uma maturidade, né? A gente vai estar tudo aqui na terceira idade, que terceira idade que a gente vai estar vivendo, né? Então, acho que ficam essas reflexões aí. Muito obrigada. Primeiro ela falou que a gente era jovem, agora ela já me pôs lá na terceira idade. Daqui a 30 anos? Muito bom. Muito boa a fala, Liliane, muito obrigada. Eu vou passar para a Ellen, falando para a Ellen sobre o futuro do trabalho, quando a gente fala na diversidade, quando a gente fala numa maior diversidade nos quadros das companhias. A gente está falando em contemplar diferentes pessoas, diferentes perfis, visões, vivências. Eu acho que diversidade é muito mais que só a gente pensar homem, mulher, gênero, número, grau, né? É muito mais também vivências, experiências de vida. As empresas hoje estão se preparando para isso? Como que essas empresas veem isso na importância? Quanto importante é isso para uma empresa? E, por favor, comente qualquer uma das falas que a gente teve antes de você. Fique à vontade. Obrigada, Tatiana, pela pergunta. Primeiro, comentando um pouquinho do que a Liliane falou, às vezes a gente entra num momento que a gente fica um pouco mesmo pessimista, mas eu acho que eu tenho como uma característica, talvez pessoal e minha, assim, muito individual, eu sou muito otimista. E eu acredito, sim, que a gente está numa transformação de trabalho onde algumas funções técnicas e tal, elas estão desaparecendo. E a gente vê tendências e estudos vários mostrando sobre o número de desemprego, o número de postos que vão sumir. Realmente, alguns já estão sumindo, mas outros estão sendo criados, né? Quem imaginaria que a gente teria uma empresa tão promissora aí que aconteceu nos últimos tempos de patinete em São Paulo, com o trânsito que a gente tem em São Paulo. E isso é uma realidade aqui. E tantas outras, né? O delivery de comida, enfim, que
que a gente sabe que tem um tema ali importante, né, de remuneração, de forma de trabalho, enfim, de um monte de coisa, mas outros postos de trabalho estão surgindo, outras competências estão sendo desenvolvidas, outras habilidades, tantas estão sendo desenvolvidas e surgem que a gente nem imaginava que pudesse existir. Então, acredito sim, a gente já está vendo que algumas coisas estão sendo extintas, mas outras coisas muito bacanas estão aparecendo. Então, a minha tendência é acreditar que a gente vai ter um futuro promissor e que a gente precisa desenvolver, a gente precisa educar, a educação básica, infantil, fundamental, é o que vai fazer com que a gente tenha um país e um mundo melhor, e aí trazendo para o nosso universo aqui do Brasil, é fundamental que a educação melhore e que a gente tenha condições, né, de ter esses jovens ingressando no mercado de trabalho um pouco mais preparados. Para a sustentabilidade do negócio, é evidente que a diversidade é fundamental. E como você disse, não é a diversidade pela diversidade, não é por ter uma mulher negra numa posição executiva, é por ter a história dessa mulher negra nessa posição executiva, por ter a visão dela, tudo que ela passou durante a vida, todos os relacionamentos, né, os relacionamentos que ela tem de amizade, de família, o grupo dela, e isso traz para a mesa de discussão e de estratégia um olhar diferente, assim, em todas as frentes, né? Alguma pessoa com uma deficiência, né, uma necessidade especial, ou uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, essas pessoas trazem histórias de vidas diferentes, cabeça diferente, ideias diferentes, que traz inovação para a companhia e faz com que os nossos produtos e serviços cheguem em mais pessoas. Então, não é realmente uma questão de assistencialismo, a inclusão e a diversidade, é uma questão de economia, é uma questão das empresas chegarem mais longe com seus produtos e serviços. E muitas empresas, muito exitosas até agora, não tinham essa diversidade. E é muito comum a gente ouvir isso em grandes, com executivos de diversas empresas, né? Nós chegamos até aqui sem ter esse quadro de diversidade tão amplo dentro da organização. A gente avançou, eu acho, consideravelmente no tema de mulheres, porque a gente começou isso há uns 10 anos, né, mais ou menos assim, dentro das grandes empresas, e agora a gente tem um cenário um pouco melhor. Mas em todas as outras frentes, mulheres, PCDs, principalmente o público trans, não avançou. Mas nós temos empresas super exitosas sem essas pessoas lá dentro. E é a frase básica que todo mundo aqui já deve ter ouvido e que eu acredito muito, que o que trouxe a gente até aqui não necessariamente é o que vai levar a gente para frente, é o que vai fazer a gente ter sucesso. Porque assim como a gente vê muitas empresas exitosas agora, a gente vê muitas que desapareceram. Então, se a gente não estiver atento ao que nos conecta com os nossos consumidores, com o que nos conecta com o mundo externo, com a nossa sociedade, a gente perde uma oportunidade importante. E, nesse momento, a gente tem uma oportunidade importante de estar muito mais conectado com todas as pessoas e aproveitar todos os talentos, porque a gente começa a ter consciência de que a gente não tem que aproveitar só uma parte desses talentos num país tão diverso quanto é o Brasil. A gente pode criar muito mais, aproveitando tanta gente, os jovens, as pessoas com 50 anos mais, que são super produtivas e que aqui, infelizmente, demoram muito mais tempo para se recolocarem quando perdem o emprego do que uma pessoa ali entre os 30, 28, 35 anos. Uma pessoa com 50 a mais leva geralmente mais tempo. Uma pessoa que tem muita experiência, que está no auge aí da sua produtividade, da sua vitalidade, e às vezes por alguns preconceitos a gente perde esse talento dentro da organização. Então, em todas as frentes, óbvio que o tema racial é muito grave no Brasil e urgente, mas todas as frentes de diversidade são importantes serem trabalhadas. Obrigada, Ellen. A gente ainda tem alguns minutos e eu quero aproveitar que a gente tem alguns minutos para fazer uma pergunta e jogar aqui uma provocação a vocês que talvez não estava combinada, mas que eu gostei muito da fala da Ellen. E eu sempre digo que quando a gente olha a sustentabilidade, não adianta olhar no retrovisor, que foi o que você falou, não foi o que trouxe a gente até aqui, que vai levar a gente por mais 100 anos, 200, né, com sucesso. Então, com essa provocação de que talvez a melhor forma do desenvolvimento sustentável não seja olhando pelo retrovisor,
mas tendo uma visão de futuro e trazendo todas essas perspectivas de diferentes públicos e diferentes vivências e diferentes histórias, pedir uma fala final de cada um de vocês, uma mensagem final sobre esse futuro, não só do trabalho, mas o trabalho é o nosso tema aqui, mas esse futuro. Vamos olhar para frente, vamos usar o retrovisor de apoio, mas vamos fazer esse desenvolvimento sustentável de uma forma melhor do que a gente fez até agora, e como diria o secretário-geral da ONU, deixar para as próximas gerações um mundo com pelo menos o mesmo do que a gente recebeu e não com menos. Então, vou pedir para vocês rápidas falas de alguns minutinhos, a gente ainda tem um tempo aqui, queria que vocês explorassem um pouco esse futuro, mesmo sem combinar. Liliane, vou começar com você, porque eu sei que você está com um tempo mais restrito, vou pedir para você começar essa nossa última rodada. Eu vou falar de novo de quem está no topo da tomada de decisão, né? O motivo pelo qual eu vou sair é que eu sou conselheira racial da Ambev. O Jean está liderando lá, o CEO, essa frente. A gente tem um comitê racial, a gente se encontra com especialistas do mercado, né? O que é muito inovador. Dentro do meu realismo otimista, isso eu acho que tem mudado muito, de verdade. Né? Então, eu acho realmente que os presidentes das grandes empresas, eles estão... que a gente tem lideranças muito positivas no Brasil, né? E lideranças muito ativas. Então, só o CEO Legacy, eu sou conselheira há 2 anos. Uma vez por mês, 11 presidentes de grandes empresas, eles se encontram. Não pode mandar suplente. Não vai o VP de RH, não vai o diretor de RH de comunicação, não vai. Vai o Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, o Prete, a Paula Pascoal, CEO da PayPal, a Lídio, o Éder Ramos, CEO da Simais. 11 deles ali comigo e com a Fundação Dom Cabral, que é, né, a idealizadora e a líder dessa iniciativa, 4 horas, uma vez por mês, para ficar falando como que a gente deixa um legado para esse país, como que a gente deixa um legado, como que a gente muda as empresas, como que a gente cria empresas mais inclusivas, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, eu acho que eu falei isso muito aqui, mas eu entendo que os 200 bilionários da Forbes, né, acho que a gente tem pessoas que quando se movem com grande impacto, né, Magazine Luiza, Luiza Trajano, Frederico Trajano, tem gente que quando se move com muito impacto. Eu tenho visto essa movimentação e partilhado de momentos com essa alta liderança, onde eu olho no olho dessas pessoas e eu vejo elas falando, eu quero mudar o Brasil, eu quero mudar minha empresa, eu vou mudar minha empresa, me ajuda? Vamos fazer isso junto? E 1 ano depois eu vejo a diferença. Então, eu acho que a minha visão de futuro é quem, quando se move deixando mais impacto, né, que se mova e está se movendo. E acho que uma coisa que eu pensei muito, você super espontânea aqui fora do script, eu lembrei do Cazuza. Se eu tivesse voz assim boa para cantar, eu até cantava, mas a música do Cazuza, né, eu vejo o futuro refletir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Que a gente não caia nessa, né, que o futuro não reflita o passado, né, que o que tem de bom do passado a gente usa, mas que a gente construa novos presentes e novos futuros e um novo modelo de sociedade. Então, acho que é isso que eu deixaria aqui de mensagem final. Muito obrigada, adorei a citação a Cazuza, eu também adoro essa frase dele. Então, eu vou passar a palavra para o David, para ele fazer os comentários finais, e depois a Ellen faz os dela, e aí a gente tem mais um encerramento. Obrigada, David, com você. Well, thank you very much. I'll have to check out that song and hear it, not through the translation, but hear the real song. Well, I think I'm just like Liliane. I'm an optimist, and I mean, as WBCSD, what we do is try to talk to these CEOs as well. So we are on the same line. I think what is important is to work towards this positive vision altogether. But what I think is also more or very important, or even more important than anything else, is to move from talking to walking. In English, they always say to walk the talk. We have seen a lot of commitments. Everyone is coming up with pledges and everything. But if action doesn't follow, companies will lose the trust of the society, of consumers, of customers, of the young, of the old, of everyone. So I think it's important that words are followed by action. I think that will take us definitely to a more sustainable world. I think we have set the road for this.
I work a lot, not just on future of work, but also on human rights. You probably realized already that I work on that topic because I mentioned them a few times. And now, next year, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights celebrate 10 years. And everyone is taking stock. Everyone is looking at what has happened since then. And now it's time to actually look forward, as you said, Tatiana, not look back, but look forward and really work together to make sure that sustainability becomes really a reality across the world. And businesses have a very important role to play here, together with other stakeholders. But for us, of course, as speaking to business, we think they have a massive role to play and have a positive impact. Ellen, obrigada, David. Ellen, você para suas palavras finais, já que você que trouxe a ideia de a gente olhar o futuro e lembrar da música do Cazuza sem refletir muito o passado, por favor. Você precisa ligar o seu microfone, Ellen. Foi, desculpa. Cada um de nós, essa minha mensagem final, gostaria de ser talvez um pouco mais realista e menos otimista, talvez nesse momento, mas vou continuar sendo otimista. Que cada um de nós pegue a sua responsabilidade, que pegue para si o que te pertence, né? Que a gente realmente seja a mudança que a gente gostaria de ver no mundo. Óbvio que tem muita coisa por aí, né? Óbvio que tem a responsabilidade das grandes empresas que são referências e influenciam a tomada de decisão nos países. Óbvio que tem o governo, óbvio que tem a questão da educação, mas cada um de nós, a gente precisa tomar a nossa responsabilidade para nós e fazer a transformação que está nas nossas mãos. Eu acho que a gente é capaz de fazer tanta coisa. Quando a gente para e pensa no nosso redor, na nossa comunidade, na nossa casa, no nosso bairro, eu vejo pessoas que eu quero citar aqui como exemplo profundo. Assim, eu conheço a Regiane, que ela é uma líder comunitária em Paraisópolis, que é uma favela, David talvez não conheça, mas é uma favela aqui em São Paulo, gigante. E eu vejo o trabalho dela e de tanta gente que trabalha com ela e fazendo uma transformação imensa. E, poxa, de repente, se essa pessoa parasse e ficasse reclamando lá de tudo, tantas vidas não teriam sido salvas nesse momento, ou eles não conseguiriam ter ido para frente. Agora eles têm um programa de empregabilidade zero, de empregabilidade, 100% empregabilidade dentro de Paraisópolis, da favela. Tenho a oportunidade de estar perto da Luísa, que é uma pessoa super inspiradora, que movimenta mesmo o Brasil e foi lá assim... juntando mais de 60 mil mulheres no Grupo Mulheres do Brasil, que tem vontade de fazer, que tem vontade de transformar. Eu tenho o privilégio e a responsabilidade de estar na maior empresa de bebidas e alimentos do mundo, sendo uma mulher numa posição de liderança sênior, uma mulher negra. Então, essa oportunidade também me dá de transformar, de fazer. Então, eu não posso deixar passar isso. Eu não sou do governo, eu não sou, não sou a presidente de uma grande empresa, mas no meu lugar, no lugar que eu estou, eu já tenho uma capacidade enorme de transformar. E eu tenho que aproveitar isso e fazer. Então, eu acho que é um convite assim, para todo mundo olhar do lado e saber que pode fazer alguma coisa para si e para o outro. E quando a gente faz para o outro, de alguma forma, esse movimento ajuda todo mundo e volta para a gente também. Então, acho que é mais ou menos a gente tomar para a gente a responsabilidade que é nossa. Muito obrigada, Ellen. E eu vou fazer aqui uma última consideração final. A gente está aqui falando de futuro de trabalho, de sustentabilidade. Eu entrei para esse mundo não tem tanto tempo, tem só uns 6, 7 anos que eu trabalho nessa área. Eu tive uma aula de uma professora que entrou na sala, na GV, eu não lembro o nome dela, me desculpa, e que ela falou: a sustentabilidade começa nas relações humanas. E eu acho que essa conversa, ter a possibilidade de compartilhar com vocês três esse painel muito, muito rico, com informações muito importantes, e ver mulheres na liderança, que nem você, Ellen, ver a Liliane mudando o mundo, e ver o David com direitos humanos, lá de fora, vindo conversar com a gente, é uma honra. Eu quero agradecer de novo a Virada pela oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que juntos vamos chegar lá. Ellen, concordo com você, cada um fazendo o seu pedacinho. A gente vai ter um desenvolvimento sustentável que a gente busca.
Um grande beijo, uma ótima tarde para vocês. Carla, devolvo a palavra para você. Muito obrigada. Eu quero agradecer cada um de vocês, David, Ellen, Liliane e Tatiana, terminando aqui esse painel com um sorriso no rosto, falando de futuro, e vocês me deixaram com um sentimento de felicidade, de otimismo. Olha, como disse David no começo, a gente não tem bola de cristal, né? Mas ficou claro ao longo da conversa entre vocês que a gente precisa investir cada vez mais, sempre em educação. Diversidade tem que estar presente em todas as suas formas, né? E seja lá como for, Tatiana, em 2030, em 2050, enquanto a gente estiver olhando para os pontos positivos que as crises nos trazem e a gente estiver atento ao que elas trazem de bom aí para o nosso futuro, seguiremos jovens, não importa se daqui 20 ou 30 anos. Vocês foram incríveis. Muito obrigada. E salve Cazuza, o que será que ele estaria cantando nesse momento do mundo? Bom, gente, a gente vai seguir aqui a programação do nosso Fórum Virada Sustentável com mais 2 painéis. Cidade Invisível, protagonizando a mudança e o futuro da internet e as cidades inteligentes e sustentáveis. Mas antes da gente continuar, para quem perdeu ou está entrando agora, a gente vai passar um vídeo super especial que a Virada Sustentável produziu esse ano. Olha aí. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe!